paz do Senhor, queridos e amados irmãos, você está mais uma vez aqui no IADIO TV e hoje com mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Anderson Fábio e nesta oportunidade nós estaremos tratando da lição número 13, o final do nosso trimestre. Nesse trimestre foi algo bem profundo que nós tratamos a respeito da igreja, vimos vários assuntos relacionados ao corpo de Cristo, igreja, que nós chamamos na teologia de eclesiologia, que é o estudo da igreja. Falamos sobre batismo em água, santa ceia, disciplina eclesiástica, sobre o culto, sobre a igreja, os símbolos da igreja, e foi um trimestre muito produtivo que nos edificou bastante. O nosso conhecimento foi cada vez mais elevado e nós aprendemos a viver cada vez mais como igreja. Nesta última lição, a lição número 13, o título da lição é O Poder de Deus na Missão da Igreja. Nessa lição, nós falaremos um pouco sobre a teologia lucana, falaremos um pouco sobre Lucas como autor, a questão do Evangelho, de Atos dos Apóstolos e coisas relacionadas a esse assunto. E eu vou procurar aqui ser bem sucinto, aqui bem direcionado, para que você venha ter uma compreensão, pelo menos assim, panorâmica sobre o que é a teologia de Lucas, para que você venha dar uma excelente aula neste domingo, nessa última aula do primeiro trimestre de 2024. Antes disso, para nós iniciarmos, vamos ler aqui o nosso texto áureo, que é o texto básico aqui em relação à doutrina pentecostal, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. A nossa verdade prática diz assim: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Então nós vemos aqui pelo próprio texto áureo e pela nossa verdade prática que a nossa lição vai tratar sobre a questão da capacitação. E claro que a palavra-chave da nossa lição é revestimento, que fala do revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo. Então nós vamos tratar um pouco dessas questões aqui. Nós não vamos ler a leitura bíblica em classe, mas só para mencionar, está em Atos capítulo 3, versículo do 1 até o 4, que vai tratar da questão ali da separação de Paulo e Barnabé em relação à missão, mas nós queremos falar aqui um pouco sobre essa questão da introdução aqui, que a introdução ela vai falar justamente dessa necessidade que se tem de nós termos a capacitação do Espírito Santo como revestimento de poder para que a igreja possa cumprir a sua missão aqui na terra, e não somente a missão de ir a outro país ou ir em outra cidade pregar o evangelho, mas a sua missão mesmo como igreja. Nós precisamos dessa capacitação. E hoje nós vivemos num mundo onde cada vez mais a questão dos dons espirituais não é tão enfatizada. E nós, pentecostais da Assembleia de Deus, nós cremos, segundo a nossa declaração de fé, que os dons espirituais relacionados a 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 em diante, eles só se manifestam quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Então esse revestimento de poder, ele vem para fazer com que a pessoa ela testemunhe de Cristo com ousadia, mas também abre a porta também para os dons espirituais serem manifestados na igreja e a igreja poder contribuir para o crescimento e edificação do corpo de Cristo com poder e autoridade dentro de uma dimensão sobrenatural. Então, nós vamos ver aqui, o nosso primeiro tópico diz: a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Então, bem sabemos que nós, pentecostais, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, e essa doutrina tem por base principal o Atos dos Apóstolos, que está lá no capítulo 1, versículo 8, ali no capítulo 1, versículo 5, já Jesus falando que as pessoas seriam batizadas, capítulo 1, versículo 8 fala que elas teriam que ficar em Jerusalém para receberem essa virtude, esse poder de Deus, capítulo 2, versículo 1, vai tratar da manifestação e do cumprimento dessa promessa, quando eles estão no cenáculo e o Espírito Santo vem sobre eles, vem com um som como um vento veemente e enche cada um do Espírito e eles falam em outras línguas. Capítulo 8, versículo 1 em diante, quando Felipe desce a Samaria e depois as pessoas
Pedro e João descem lá e as pessoas são batizadas com o Espírito Santo também. No capítulo 9, Ananias vai para que Paulo seja revestido também e receba o batismo também, que nós entendemos que é o batismo com o Espírito Santo. Capítulo 10 fala sobre a questão de Cornélio e depois no capítulo 11, Pedro vai explicar essa questão de Cornélio e sua família, onde elas também recebem o Espírito Santo como revestimento de poder. E no capítulo 19, onde Paulo vai a Éfeso e daí se encerra essa questão do batismo. Então todos esses textos eles dão fundamentação para a teologia pentecostal. Mas antes de nós compreendermos esse texto, nós temos que compreender também como Lucas entendia a manifestação carismática, como Lucas entendia o Espírito Santo. Por isso, nosso primeiro subtópico diz um ensino revelado nos escritos de Lucas. Primeira coisa que nós temos que entender é que Lucas e Paulo, eles têm perspectivas diferentes em relação à ação do Espírito Santo na vida das pessoas e na vida da igreja. Seria mais ou menos você olhando uma montanha e uma pessoa está no lado leste e outra no lado oeste e cada uma está descrevendo a mesma montanha. Só que uma diz que a montanha é cheia de árvores, de folhagens, e a outra fala não, a montanha só tem pedras, mas está falando da mesma montanha. Então, porque eles estão olhando sobre óticas diferentes, sobre perspectivas diferentes. Paulo, quando ele trata da perspectiva do Espírito Santo, ele vai tratar mais na questão do Espírito Santo vir sobre a pessoa em relação à santificação e à manifestação de caráter. Só que Paulo fala apenas uma vez para as pessoas serem cheias do Espírito Santo, que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, e a consequência de ser cheio do Espírito Santo é falar entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, se submeterem uns aos outros, e daí continua com a mulher ser submissa ao homem, o homem amar a mulher, tudo isso debaixo da perspectiva de serem cheios do Espírito Santo para manifestar o caráter de Cristo que está fundamentado no amor. Lucas, ele cita pelo menos 9 vezes a questão de ser cheio do Espírito Santo ou relacionado ao próprio batismo com o Espírito Santo. Então, Lucas vai citar 9 vezes essa questão. Então, se Lucas cita mais, nós temos que entender qual que é a perspectiva de Lucas e o que Lucas está falando quando ele cita que as pessoas são cheias do Espírito Santo. Então, é dentro dessas perspectivas. Para nós compreendermos, dentro do período do Segundo Templo, que seria entre Malaquias e Mateus, que seria aquele período dos 400 anos, que é chamado de período interbíblico, período intertestamentário ou período, academicamente falando, período do Segundo Templo. Esse período do Segundo Templo, há vários judeus e muitos essênios, pessoas relacionadas à própria dentro do ambiente ali, cultural oriental, eles aguardavam essa manifestação do Espírito. Existia uma linha menor que aguardava essa manifestação do Espírito direcionada para uma santificação, que é o que Paulo abraça posteriormente, que está baseado daí em textos como Ezequiel 36, 26, que diz que as pessoas recebiam, que Deus daria um novo coração, daria um espírito novo sobre elas, em relação a essa nova vida que nós sabemos que se cumpriu também quando o Espírito Santo vem e nos dá conversão. Mas Lucas, ele vai tratar de outra perspectiva que era boa parte do povo de Israel aguardava, que era uma perspectiva profética da manifestação carismática do Espírito. O que seria isso? Isso está baseado, primeiramente, relacionado a Números capítulo 11, quando 70 anciãos recebem o Espírito que está sobre Moisés e é direcionado a eles, eles profetizam. E quando Moisés é questionado por Josué, que estavam 2 ainda profetizando lá, Moisés diz que não somente esses, mas que todos tivessem o Espírito Santo. Então, essa questão de todos era o anseio que as pessoas aguardavam, de que haveria um tempo em que a manifestação profética não seria somente em algumas pessoas, mas todo Israel receberia essa manifestação profética. Por quê? Porque nós sabemos que, naquela época, no Antigo Testamento, somente 3 classes de pessoas recebiam o Espírito Santo para capacitação, que eram reis, profetas e sacerdotes. Os reis recebiam para ter sabedoria e a unção do Espírito para governar, os sacerdotes para exercer as suas funções dentro do tabernáculo e posteriormente depois no templo, e os profetas para profetizarem. Todas essas pessoas, elas recebiam não para serem mais santas ou para nascerem de novo, mas para que elas fossem capacitadas para algum serviço relacionado ao Antigo Testamento. Então, vai dentro dessa perspectiva que Lucas vai escrever tanto o seu Evangelho como o Atos dos Apóstolos. Essa promessa e esse anseio profético do Segundo Templo
aguardando uma manifestação profética, ela se dá justamente porque de Malaquias até Mateus, nós entendemos que houve um silêncio profético. Isso nós vemos tanto nos escritos, que nós não vemos nenhum escrito relacionado a profecias que houve, tanto que Malaquias encerra e depois só vem João Batista, eles aguardavam uma manifestação profética. E isso também em outros escritos que não são inspirados, mas escritos daquela época, como escritos até mesmo dos essênios e outros escritos da época, que manifestavam que os profetas haviam se encerrado, até relacionado ao próprio Mishnah e o Talmud. Então, havia um silêncio profético onde as pessoas aguardavam essa manifestação. E essa manifestação não seria somente de um profeta que seria levantado, mas que essa manifestação viria para cumprir o que está em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que o profeta Joel diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão um sonho. Sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Então, eles aguardavam uma manifestação que viria até mesmo sobre os servos, sobre as servas. Viria sem distinção de classe, sem distinção de idade, sem distinção de classe social. A manifestação do Espírito, ela viria e se cumpriria para que toda a comunidade fosse uma comunidade profética. Então, dentro dessa perspectiva em que eles aguardavam uma manifestação profética, é que Lucas vai escrever. Tanto que, tanto o Evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos, eles são muito parecidos com a Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, para o grego. Então, o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico e aramaico, e lá em 200 aproximadamente antes de Cristo, eles traduziram para o grego. Então, Lucas se assemelha muito a essa tradução, porque Lucas ele trata de pessoas que recebem o Espírito Santo, que são cheias do Espírito Santo para profetizar, para fazer algo semelhante ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, repito, as pessoas só recebiam o Espírito Santo para profetizar ou exercerem alguma função relacionada a serviço e não a salvação ou a novo nascimento ou a santificação. Nós vamos iniciar lá em Bezalel e depois também nos Juízes, mas não tem como nós abrangermos todo o tempo aqui para tratarmos disso. Mas só para você compreender essa linha de raciocínio aqui relacionado à teologia lucana. Então vem no Novo Testamento e Lucas vai ligar nessa perspectiva de que o Espírito Santo vem para capacitar as pessoas e revestir elas de poder. Tanto que um dos textos finais do Evangelho de Lucas está lá em Lucas 24, 49, que diz: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, nós vemos que essa perspectiva é de serem revestidos de poder, que é a perspectiva lucana. E Lucas, se você for analisar, todas as vezes que Lucas ele trata do Espírito Santo, ele nunca faz menção do Espírito Santo relacionado à salvação. Sempre quando é mencionado que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo para realizar algo e cumprir algo ou fazer algum serviço. Porque para Lucas é importante nós compreendermos que o Espírito Santo ele veio com uma capacitação profética para que nós viéssemos ser revestidos de poder e pudéssemos cumprir a missão de Cristo aqui nessa terra. Amém, queridos? Então, esse primeiro tópico, só para nós darmos uma abrangência relacionada a isso e entendermos a perspectiva de Lucas, como ele está escrevendo o seu Evangelho e Atos. Então, ele vai dentro dessa perspectiva do anseio profético do segundo tempo, sendo parecido com a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico e do aramaico para o grego. Então ele se assemelha muito à Septuaginta, tanto que até os textos relacionados a ser cheio do Espírito Santo, que é traduzido lá no Septuaginta, lá nos Juízes, Lucas se apodera, ele pega o mesmo termo que os autores que traduziram o Antigo Testamento para o grego, ele se utiliza o mesmo termo para falar das pessoas que são cheias do Espírito Santo, inclusive no Evangelho. Tá? Então é dentro dessa perspectiva. Nosso segundo subtópico: o enchimento do Espírito como uma experiência necessária. Então aqui para nós compreendermos, vamos continuar aqui dentro dessa linha, e eu vou falar sobre a necessidade justamente dentro dessa perspectiva, porque assim, ó, Lucas, ele não escreveu duas obras, como Paulo escreveu 1 e 2 Coríntios, João escreveu 1 João, 2 João, 3 João. Lucas, ele não escreve duas obras, Lucas escreve apenas uma obra em 2 volumes. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós entendemos que tanto o Evangelho como Atos dos Apóstolos é uma obra só, nós entendemos que Lucas
ele não vai mudar a sua perspectiva de linguagem e principalmente a sua teologia relacionada ao Espírito Santo. A mesma perspectiva que ele tem dentro do Evangelho, ele vai se utilizar e ele usa muito o que nós chamamos de paradigmático ou paradigma. O que é um paradigma? O paradigma é algo que ele cita como exemplo que ele vai se cumprir lá na frente. Então ele cita alguns exemplos, ele cita exemplos de pessoas que são cheias para demonstrar que essas pessoas são cheias para o serviço e ainda estão ligadas às questões relacionadas ao Antigo Testamento, mas lá no Novo Testamento, quando a igreja está lá na frente e Paulo, Pedro são cheios do Espírito Santo, Estevão, Ananias são cheios do Espírito Santo, eles são cheios para cumprir algo relacionado a serviço. Então Lucas vai seguir nessa perspectiva. Quando eles foram organizar os evangelhos, eles colocaram João entre Lucas e Atos, perdendo a fluidez do raciocínio lógico entre Lucas e Atos. E nós vemos importante isso, que quando Lucas ele vai escrever Atos dos Apóstolos, ele fala, ó excelentíssimo Teófilo, como eu escrevi no primeiro tratado. O termo tratado, no original grego, ele era utilizado quando uma pessoa escrevia uma obra dentro de um papiro, e esse papiro ele não tinha mais espaço. Então ela ia dar continuidade àquilo que ela estava escrevendo e ela colocava como prologon, que é o tratado, que é a continuidade daquilo que ela já está escrevendo. Então nós vemos que Atos dos Apóstolos é o segundo volume da mesma obra de Lucas e isso é muito importante. Então nós temos que entender, dentro dessa perspectiva de que Lucas está escrevendo a mesma questão. E isso, dentro da nossa lição, vai tratar em relação ao próprio Jesus. O ministério de Jesus, ele foi iniciado quando ele vai lá no Rio Jordão, ele é batizado nas águas, e após isso, nós vemos que o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E nós vemos que, os teólogos pentecostais sérios, acadêmicos, se utilizam do termo que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, porque ali Lucas está tratando de um paradigma e nós vamos ver que há uma correlação muito forte entre o batismo de Jesus lá no Rio Jordão, onde ele recebe o Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo dos apóstolos. Há uma ligação muito forte, porque nós vemos relações, nós vemos questões relacionadas aos dois textos que estão fortemente ligados. Então nós vamos ver assim, primeiramente, nos dois textos nós vemos que Lucas vai falar que Jesus orando, então a primeira coisa que Jesus está orando. Então nós vemos lá em Atos capítulo 1, versículo 14, que os discípulos estão no cenáculo orando. Então você vê que tanto no batismo que Jesus há oração, como no batismo com o Espírito Santo lá em Atos há oração, eles estão orando, nos dois relatos. E Lucas se utiliza do batismo de Jesus como um paradigma, um pressuposto de que como aconteceu aqui, aconteceu da mesma forma lá. Como Jesus foi usado com o Espírito Santo e nos evangelhos, os apóstolos e os discípulos também serão usados no Novo Testamento, na igreja primitiva. Então essa é a correlação que há de Lucas tratar do batismo. Quer ver que tem mais? Nós vemos que no batismo de Jesus, quando ele saiu das águas, diz que houve um som do céu dizendo, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então você vê que tem oração, tem som vindo do céu, e o texto de Atos dos Apóstolos diz que e veio um som como um vento veemente. Você vê que tem som em Jesus, no batismo de Jesus, e tem som em Atos dos Apóstolos, no batismo dos discípulos. Outra questão também, o texto diz que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Então há uma manifestação visível do Espírito Santo descendo. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos que foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre cada um. Então você vê que a manifestação visível lá também. Então outra questão também é que nos dois relatos, você vai ver que Lucas, quando ele vai escrever o relato de Jesus, ele logo após isso, ele vai mencionar Jesus indo a Nazaré, pegando o rolo de Isaías e falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas. E ele fala, agora se cumpriu isso em mim. Então Jesus foi batizado com o Espírito Santo e se utiliza de um texto do Antigo Testamento para demonstrar que isso se cumpriu nele, aquilo que é relacionado às promessas do Antigo Testamento. Lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos são cheios do Espírito Santo e as pessoas começam a tirar sarro dizendo que eles estavam embriagados, Pedro se utiliza de Joel capítulo 2, versículo 28 e 29,
para demonstrar que aquilo que estava ocorrendo era o cumprimento da promessa. Então, você vê que os dois relatos, eles têm ligação. Por isso que eu falei que há essa correlação entre o Evangelho e Atos dos Apóstolos, que nós temos que ver que eles são somente uma obra só em 2 volumes, e isso é importante dentro do nosso tópico justamente porque assim como Jesus, se Jesus, que é Deus, que nunca deixou de ser Deus, foi batizado com o Espírito Santo para dar início ao seu ministério, e o texto vai dizer, a nossa lição vai dizer, que ele foi capacitado com o Espírito Santo, está lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, se ele mesmo dependia do Espírito Santo para exercer o seu ministério, como está no texto da lição, Lucas 5, 17, e ele se utiliza de que Jesus foi batizado e os discípulos foram batizados, isso demonstra que o revestimento de poder ele é extremamente necessário para que nós venhamos exercer o nosso ministério e venhamos cumprir o chamado de Deus aqui nesta terra. Então, por isso que é importante nós sabermos que Jesus, sendo Jesus, nunca deixou de ser Deus, mas assumindo a forma humana por completo e sendo homem aqui nesta terra, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou, se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de homem, a forma de servo e se utilizou da dependência do Espírito Santo e muitas vezes ia em oração para mostrar para os discípulos e para nós que um ser humano, ele pode realizar prodígios, milagres, cumprir o ministério, sempre dependente da presença do Espírito Santo, sendo revestido de poder. E por isso que é tão importante essa questão do revestimento de poder para nós. Amém, meus queridos? Vamos então para o nosso terceiro subtópico, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Então aqui, a experiência que a lição vai nos tratar é justamente uma experiência concreta, porque tem uma manifestação visível de que aquilo de fato ocorreu. Por exemplo, como é que você sabe que uma pessoa é cheia do Espírito Santo e é batizada com o Espírito Santo? Nós vemos lá em Números capítulo 11 que para testificar que aqueles 70 anciãos, eles foram cheios do Espírito que estava sobre Moisés, o texto vai dizer que todos profetizaram. Aí fica a nossa indagação. O que ocorreu de fato? Eles profetizaram o quê? Um profetizou para o outro? Ou, como nós entendemos, a profecia era somente expressões de êxtase em relação ao recebimento desse Espírito? O que ocorreu de fato? Mas o fato é que o recebimento, lá em Números, teve uma testificação para confirmar concretamente que a experiência que eles tiveram de fato ocorreu. No Novo Testamento, nós vemos algumas manifestações ocorrerem quando a pessoa recebe esse revestimento de poder. Porém, a manifestação mais visível, mais concreta e mais colocada em Atos dos Apóstolos é o falar em línguas. Por isso que nós, pentecostais da Assembleia de Deus, assumimos a posição de que o batismo com o Espírito Santo ele é confirmado e testificado pelo falar em línguas. E não é o dom de línguas. O dom de línguas é o dom de variedade de línguas, quer dizer, variações de línguas. A manifestação do batismo é somente línguas. Então, qual é a diferença disso? Não estamos falando sobre dons, mas só para você entender. As línguas, você fala apenas uma língua, duas línguas. Variedade de línguas são variações de línguas e isso está relacionado ao dom. Então, a pessoa fala em línguas e manifesta. Isso nós vemos em Atos capítulo 2. A pergunta é, eles já eram crentes em Atos 2 ou eles se converteram em Atos 2? Então, eles já eram crentes, então eles receberam o revestimento e o texto diz que eles todos falaram em línguas, todos foram cheios e falaram em línguas. Então, houve uma manifestação audível das línguas estranhas. Em Atos capítulo 8, não fala que eles falaram em línguas, mas diz que Simão vê que quando os apóstolos colocam as mãos sobre eles, algo acontece que ele consegue enxergar, que testifica que eles receberam o Espírito Santo. E as línguas seria a parte mais evidente. Atos capítulo 9, no batismo de Saulo, que é o Paulo, nós não vemos também Saulo falando em línguas, mas lá em Atos 14 ele diz que falava mais línguas que todos os coríntios, testificando que ele realmente falava em línguas. Atos capítulo 10,
Cornélio e sua família, quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles falam em línguas e profetizam. Então testifica realmente que eles falam em línguas. E o que chama a atenção de Pedro é que Pedro fala assim como aconteceu conosco, no início aconteceu com eles. Quer dizer, não totalmente todos os fatos, mas o fator maior é que como nós recebemos o Espírito e falamos em línguas, eles também receberam o Espírito e falaram em línguas. E lá em Atos 19, quando Paulo vai em Éfeso, eles também falam em línguas. E por isso que nós entendemos que a testificação concreta desse revestimento de poder é o falar em línguas. Então não é uma experiência subjetiva do fato de que, eu senti um arrepio, eu senti que eu fui cheia, mas cheia quanto? Qual que é o padrão de ser cheio, para a gente saber que é batizado? Então, o batismo ele precisa de uma testificação, precisa de algo para confirmar que a pessoa foi batizada realmente, e nós entendemos que as línguas estranhas é essa forma de testificar que elas receberam o batismo. Nosso segundo tópico, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. É o que nós já viemos falando aqui. E o nosso primeiro subtópico é capacitando as testemunhas. Nosso primeiro subtópico aqui relacionado à nossa lição. Então nós entendemos sobre a teologia lucana, entendemos a perspectiva de Lucas e entendemos que Lucas trata da manifestação do Espírito sempre relacionado a serviço. Então por isso que nós compreendemos que toda vez que Lucas cita pessoas que foram cheias, mesmo no Evangelho, ele está citando pessoas que testificaram, estão testemunhando do Cristo. Então, sempre testemunho do Cristo. Quer ver algo curioso? Quem foi um profeta que foi cheio desde o ventre? João Batista. João Batista, diz o texto, Lucas capítulo 1, versículo 15, diz assim, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Agora você imagina, por que Lucas vai tratar de João Batista ser cheio do Espírito Santo desde o ventre? E sempre quando Lucas fala de cheio nos evangelhos, ele está fazendo um paradigma de ser cheio lá batizado com o Espírito Santo. Mas aqui ainda, como ainda não havia batismo com o Espírito Santo, ele está falando que a pessoa foi cheia porque ela está sendo capacitada para algo. Agora a pergunta fica, quando que João Batista foi cheio do Espírito Santo no seu ventre? Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 41 e 42, quando Maria vai visitar Isabel. E quando Maria sauda Isabel, o texto diz no versículo 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. Você vê que ele diz que João será cheio do Espírito Santo e João, nós entendemos que João foi cheio do Espírito Santo neste exato momento. Porque nesse exato momento João pula, fica ali no ventre e dá aquele pulo dentro do ventre de Isabel. Por quê? Porque quando Maria ela entra naquele recinto e ela sauda Isabel, João Batista, no ventre de Isabel, testifica que no ventre de Maria está o Cristo. Olha que coisa extraordinária, porque ele é cheio do Espírito Santo. E quando ela sente que João Batista salta, a própria Isabel, ela é cheia do Espírito Santo e ela também testifica do Cristo. E você vê que a maioria das vezes, somente no caso de João Batista que não ocorre isso, mas em todas as vezes que as pessoas são cheias, elas sempre são cheias para falar alguma coisa. Você vê que Isabel ela foi cheia e exclamou. Você vê que vai ter alguns profetas que vão aparecer ali, como Simão e outros ali, Simeão, que eles são cheios para testificar do Cristo. Tanto que ele vai testificar da salvação. E Isabel da mesma forma, ela fala, bendito é o fruto do teu ventre, quer dizer, no fruto do teu ventre está o Cristo. Então você vê que o Espírito Santo, até nos evangelhos, ele vem para capacitar as pessoas, para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo e exercessem o serviço capacitadas por este poder. E isso vai acontecer também lá em Atos dos Apóstolos, como a lição vai tratar, que os líderes eram cheios para continuar exercendo as suas funções. Nós vemos que Paulo é cheio do Espírito, Pedro é cheio do Espírito Santo e confronta os sacerdotes, lá em Atos capítulo 4, versículo 8. Você vê que Pedro, aquele medroso que negou Jesus, quando ele é cheio do Espírito Santo, lá em Atos 2, ele se levanta e começa a pregar para todos, e 3.000 almas são salvas. Por quê? Porque é a capacitação do Espírito sobre a sua vida agora, aquele medroso já não é mais, porque agora ele prega com ousadia, ele testifica com ousadia do Cristo, porque o Espírito Santo vem para capacitar as pessoas a isso. E daí vai citar o próprio apóstolo Paulo na nossa lição, que ele é cheio do Espírito Santo para resistir Elimas, o mago. Então ele é cheio
para combater as questões relacionadas ao poder de Satanás que estava naquela pessoa. Então você vê que essa capacitação vem para nós sermos revestidos de poder e podemos pregar o evangelho com ousadia, sempre indo com confiança de que Cristo está conosco e que as hostes espirituais da maldade serão vencidas, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Então você vai nessa confiança, nessa ousadia, nessa coragem, porque você está revestido de poder para isso. Nosso segundo subtópico, pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Nós vemos aqui que a doutrina pentecostal do batismo com o Espírito Santo, ela é interessante porque ela manifesta, ela faz jus a uma doutrina da Reforma Protestante, que é a doutrina do sacerdócio de todos os santos. O que é o sacerdócio de todos os santos? Antigamente a igreja acreditava que somente aquelas pessoas que estavam lá na frente eram sacerdotes. E toda a igreja deveriam até eles para confessar, para consultar alguma coisa, porque elas não tinham acesso a Deus. Somente os sacerdotes tinham acesso a Deus, que eram a liderança da igreja. A Reforma Protestante quebrou isso, trazendo que todo aquele que nasceu de novo tem acesso à presença de Deus, porque todos agora são sacerdotes, baseado lá no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Então nós somos sacerdócio real. Então todos nós podemos ter acesso à presença de Deus. Só que o pentecostalismo, ele fortaleceu isso justamente com a doutrina pentecostal do batismo com o Espírito Santo e consequentemente dos dons espirituais. Por quê? Porque ele começa a capacitar pessoas que não têm instrução nenhuma. Ele pega os apóstolos, os discípulos, os apóstolos, que não eram pessoas formadas na época, para pregar no meio de multidões e os fariseus ali olhando e ficando de boca aberta, porque eram pessoas que eles chamam de iletradas, que não tinham a faculdade da época, não foram formadas dentro, não sabe, mas a sabedoria que eles tinham era das Escrituras, mas capacitada pelo poder do Espírito que estava sobre ele, pelo revestimento de poder. Então o Espírito Santo capacita pessoas desconhecidas, que eu chamo na igreja dos improváveis. Aquelas pessoas que é menos provável que vai exercer alguma função, Deus levanta elas, capacita elas, porque o batismo com o Espírito Santo reveste elas de poder para capacitar elas a exercer com ousadia o ministério que elas têm e a missão que elas têm aqui nessa terra. Então, o pentecostalismo ele pega justamente dentro dessa perspectiva. Nós vamos citar aqui Ananias, que do nada é chamado para ir lá orar por Paulo, que vai ser um dos maiores missionários que houve, é o maior missionário que houve, exceto por Jesus, né, que Jesus foi um missionário por missionário que veio, que cumpriu a sua missão, mas Paulo vai e prega dentro de todo o mundo antigo. Então você vê o Ananias, você vê Estevão, você vê Felipe, pessoas que eram diáconos, pessoas que estavam ali servindo as mesas, de repente saem cheias do Espírito Santo, capacitadas pelo Espírito Santo, e começam a pregar em cidades e várias pessoas são arrebatadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito que está sobre a vida da pessoa que foi capacitada com poder, revestida com poder. Então você vê que várias pessoas é manifestado isso. Então, dentro dessa perspectiva, nós vemos que Deus escolhe pessoas simples. Às vezes, até mesmo na sua igreja, tem pessoas aí que você olha, mas meu Deus, essa pessoa não tem nem o 4º ano, mas está sendo usada por Deus, porque Deus está a capacitando. E quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela vai e prega com ousadia, ela começa a manifestar com ousadia o ministério dela que nós não compreendemos. Então, há necessidade desse revestimento de poder para utilizar dessas pessoas que são os improváveis. E isso para se cumprir a promessa que estava lá em Joel, que Deus pegaria servos, servas. Então Deus se utiliza de pessoas que não têm privilégio nenhum, que não são pessoas privilegiadas, como no Antigo Testamento Deus se utilizava de reis, profetas e sacerdotes, mas claro, até mesmo os profetas eram chamados como Amós, um boiadeiro, então uma pessoa que cuidava da pecuária ali, então pessoas que eram improváveis, que eram desconhecidas, anônimas. Então Deus se utiliza agora disso, revestindo essas pessoas de poder, no meio da igreja, pessoas que às vezes pelos olhos normais, naturais, nós não daríamos nada, mas o revestimento de poder capacita e levanta as pessoas com autoridade. Então, dentro dessa perspectiva está esse subtópico. Nosso terceiro subtópico, capacitando a igreja. Dentro dessa perspectiva que Deus se utiliza de pessoas agora, como nós vimos no subtópico passado,
Essa capacitação agora não é somente de pessoas, de indivíduos separados, não, como era um profeta lá, não. Agora o Espírito Santo vem e capacita um povo, é uma nação profética, é um povo profético, é uma comunidade profética agora. Então aqui vai tratar justamente dessa questão. O ministério profético é de todos os crentes unidos, tanto que essa própria capacitação que abre porta para os dons espirituais, e os dons espirituais exercidos dentro da igreja, para a edificação do corpo, para que o corpo seja edificado. Então você vê agora que, como Deus levantava algumas pessoas no Antigo Testamento, agora levanta uma igreja cheia do Espírito Santo, levanta um povo santo, cheio do Espírito Santo, capacitado com poder e autoridade. Então agora não é somente alguns indivíduos, agora é toda uma igreja. E isso demonstrava lá naquele tempo já a admiração das pessoas de fora. As pessoas ficavam admiradas de que a igreja crescia, a igreja manifestava poder. Por quê? Porque o poder do Espírito estava sobre a igreja e isso chamava a atenção dos povos. Por isso que você pode ministrar isso dentro da sua igreja e falar que Deus agora, todos aqui dessa igreja serão cheios do Espírito Santo e as pessoas ao redor, os vizinhos e este bairro vai ver que aqui mora um povo santo, zeloso de boas obras e através do poder profético, do batismo com o Espírito Santo, nós seremos pessoas úteis às pessoas lá fora e elas ficarão admiradas do poder de Deus aqui neste lugar. Então se utilize disso para enfatizar isso à sua igreja, que é importante. Nosso terceiro tópico, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. E daí nós entramos agora na nossa leitura bíblica em classe, que está lá em Atos capítulo 13. Então, o primeiro subtópico é o envio missionário. E por que isso é importante? Dentro do que eu estou tratando aqui, batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, abrindo a porta para os dons espirituais. Então, há necessidade de ser cheio do Espírito, dessa capacitação profética na vida da igreja, para que os missionários sejam enviados, por quê? Baseado em Atos capítulo 13. Nós vemos que Paulo e Barnabé, eles são selecionados no meio da igreja. A igreja entra em oração e o texto diz que o Espírito Santo pede para que separe Paulo e Barnabé para a obra que Deus tem na vida deles. E nós entendemos, dentro do que é tratado aqui nessa lição, que estavam junto com eles profetas. Entendemos que esse chamamento não foi uma voz que o Espírito Santo veio do céu, mas que o Espírito Santo se utilizou do dom de profecia para confirmar o chamado missionário na vida de Paulo e de Barnabé. Então, isso é a importância de nós esperarmos a testificação de Deus mediante a ação sobrenatural do Espírito Santo que opera em pessoas que são cheias do Espírito Santo. Não tem como nós exercermos o nosso ministério, não tem como nós irmos, se não houver uma manifestação de confirmação, seja ela das pessoas que são utilizadas, como os pastores que oram a Deus e pedem uma testificação, seja ela na paz do nosso coração que o próprio Espírito nos concede, ou seja ela através dos dons espirituais, mas há necessidade de uma confirmação, e essa confirmação se deu aqui, mediante a ação sobrenatural do Espírito. E por isso é importante você enfatizar isso. Você que tem um chamado, fale para a igreja isso, você que tem um chamado, espere a testificação. Nós somos um povo que crê no sobrenatural, um povo pentecostal, que crê em dons espirituais. Nós não somos guiados pelos dons espirituais, mas os dons espirituais são utilizados para a edificação do corpo, para crescimento do corpo, encorajamento, exortação, consolação. E para isso a necessidade da manifestação dos dons espirituais, como nós estamos tratando aqui do dom de profecia. Você não pode ser guiado por isso, mas o dom de profecia pode testificar da questão da própria manifestação de Deus e, como foi falado aqui, da missão, de ser levado à missão. E isso foi utilizado aqui, você pode entrar dentro dessa linha de raciocínio. Nosso segundo subtópico, a estratégia missionária. Se para escolher os missionários precisa de uma testificação sobrenatural, a estratégia missionária também precisa. Então, nós, seres humanos, nós somos pessoas que planejam, nós somos pessoas do planejamento. Planejamos algo que estaremos fazendo, planejamos como estaremos indo,
Então, há necessidade da igreja ter um planejamento dentro da missão, olhar como está a cidade onde o missionário vai ser enviado, se há uma casa, como vai seguir a diretriz da evangelização. Tudo isso é necessário. Não é 880. Se tem a manifestação do Espírito, não tem planejamento. Não, as duas coisas são necessárias. A questão é que dentro do planejamento, alguma coisa que nós planejamos pode não ser a vontade de Deus dentro daquele assunto específico. E como nós vemos aqui, o planejamento, ele é importante, mas o nosso planejamento deve ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Então, todo o planejamento que Paulo teve, Barnabé teve, eles foram guiados pelo Espírito Santo e iam de cidade em cidade, mas houve lá em Atos 16, capítulo 6 e 7, como a lição traz, que eles tentaram pregar na Ásia e na Bitínia e eles foram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou, não, por aqui não é por aqui que vocês devem ir. Vocês devem ir para outro lugar. Orem a Deus que eu vou mostrar, mas não é por aqui. Então, pode ser que haja planejamento dentro da missão ou dentro da própria questão da própria igreja. Você planeja as questões, mas há necessidade da oração e da manifestação do Espírito para demonstrar que nós somos guiados por Ele e há uma manifestação profética dentro da igreja para que todo o planejamento seja direcionado por Deus, dentro da manifestação do próprio Espírito. Então, aqui vai tratar dessa questão. Nós estamos num mundo que, como diz a lição, multicultural, de várias culturas, e nós temos que planejar dentro de um país onde há uma outra cultura, ou há contracultura, é contra o Evangelho, então há um planejamento, mas nós sempre temos que depender do Espírito Santo. E isso é uma visão justamente pentecostal, de ter esse relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo para saber ser guiado por Ele, conduzido por Ele. Porque muitas pessoas pensam que é somente você lê a palavra de forma seca e não há manifestação nenhuma do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele fala conosco, ele nos direciona, ele nos guia. A pregação da palavra, o estudo da palavra é de suma importância, os dois estão na balança ali, tanto a oração quanto a pregação da palavra. Nós temos que conhecer profundamente as Escrituras, mas nós não podemos pensar que Deus é um Deus estático, parado. Não, Deus é um Deus dinâmico, que interage com o ser humano. E essa interação mostra Ele nos guiando e nos conduzindo. E por isso que dentro do planejamento nós temos que orar, pedir orientação, ouvir a voz de Deus para saber que caminho devemos seguir, que caminho devemos estar trilhando, porque quem manda na nossa vida é Ele e os nossos planos devem ser guiados pelo Espírito Santo, qualquer estratégia ser manifestada pelo poder do Espírito. Então, é dentro dessa perspectiva que a lição vai trazer. Eu vou ler aqui a conclusão, para nós encerrarmos essa lição, espero ter ajudado você. A conclusão diz: encerramos essa lição e, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. Quer dizer, sem a ação do Espírito Santo não tem como. O Espírito Santo é a força motriz, quer dizer, a força toda que age, é a força que opera para que toda a engrenagem ande do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Não tem como. O Espírito Santo é o combustível. O Espírito Santo é tudo que nós precisamos para sermos conduzidos e orientados para que venhamos ter sucesso espiritual. O sucesso é justamente saber que o Espírito Santo está guiando e trilhando toda a nossa vida. Encerramos esse trimestre. Que Deus abençoe sua vida. Espero ter ajudado na sua lição e que você tenha uma excelente aula neste domingo. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.